Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos explicar detalhadamente e responder tirar vários erros que muita gente comete quando escuta ou lê a história de Esaú, a história como Esaú ele desprezou a primogenitura dele, como ele vendeu a primogenitura dele para o seu irmão Jacó. Muita gente acaba estudando só a Torá ou a Bíblia, só na tradução, sem as explicações, sem os comentaristas, e acabam entendendo muitas coisas erradas e sem entender também um pouco mais profundamente. A história começa assim. Era o dia do falecimento de Abraão, grande patriarca Abraão, tinha acabado de falecer. Então todos na casa, Isaac, que era o filho, o neto, Jacó, e assim toda a família, as pessoas próximas, todo mundo estava enlutado, triste, menos uma pessoa, Esaú. O próprio Esaú não sabia o que estava acontecendo, ele estava no campo, como de costume, ele foi caçar no campo. Não só caçar no campo, o Midrash traz muito bem detalhado como aconteceu tudo isso. O Midrash conta que Esaú foi lá no campo, ele tinha acabado de raptar, de pegar uma mulher que estava comprometida com outro homem e fazer uma transgressão com ela. Depois disso, Esaú estava no campo. Aí ele viu, de longe, ele viu o seguinte. Ele viu que tinha o rei Nimrod, o grande rei Nimrod, poderosíssimo na época, que se dizia que era Deus e etc. Ele vê o poderoso rei Nimrod no campo, de longe, e ele percebe que o rei Nimrod ele tinha uma vestimenta muito atraente, muito curiosa, e tinha de especial nessa vestimenta. Era uma vestimenta que na verdade era de Adam Arishon, primeiro homem, que nessa vestimenta tinha o desenho dos animais. Os animais olhavam esse desenho e automaticamente os animais eram atraídos por essa roupa. Ou seja, ele podia ir lá na floresta, tinha um leão, o leão vinha até essa roupa e ficava parado, não fazia nada. Assim todos os animais. Na hora que Esaú viu isso, ele ficou com muita inveja, ele ficou com muita vontade de ter aquela roupa. Imagina, ia ser muito mais fácil para ele caçar. Então ele ficou de olho. O que ele fez? Ele ficou de olho, ele viu que o rei Nimrod estava com vários guardas. Seria difícil roubar essa roupa do rei Nimrod, poderoso rei Nimrod. Até que ele vê que uma hora o rei Nimrod se afasta, os seguranças dele, os guardas, a maioria saem, só ficam dois. Provavelmente ele ia fazer as necessidades, alguma coisa assim. Aí ele aproveita, só tem dois policiais, ele vai por trás, sem os guardas perceberem. Ele vai diretamente para o rei Nimrod por trás, mata o rei Nimrod pelas costas. Nisso os policiais percebem, os guardas lá percebem, eles vão querer matar o Esaú, mas Esaú era forte, ele estava muito acostumado com isso, e ele consegue matar também e se salvar desses dois guardas. Ele pega essa roupa especial do rei Nimrod, que essa virou depois, mais para frente, a roupa principal de Esaú, que ele mais gostava, por isso ele guardava com a mãe dele lá em casa. E ele pegou essas roupas e ele saiu correndo, preocupado que talvez os outros guardas do rei Nimrod iam ver ele e iam acabar matando ele, os outros mais guardas. Então ele tinha acabado de fazer isso, estava super hiper cansado. Acabou de matar, primeiro ele raptou a mulher, depois ele matou o Nimrod, matou os dois guardas do Nimrod, teve que guerrear com eles. Então, depois disso, ele voltou para casa totalmente cansado, com fome, tinha acabado de guerrear, lutar, etc. Aí ele chega em casa, ele vê o irmão deles, Jacó, na tenda. Jacó estava fazendo lentilhas. Pergunta para Jacó, o que você está fazendo lentilhas? Por que você não faz por que você está fazendo um prato tão elaborado, lentilhas, uma coisa que demora para fazer? Por que você não faz um peixe? Não faz alguma coisa? Ele falou, pega insetos. Ele não comia kasher, Esaú. Porco, faz uma coisa mais rápida. Por que você está fazendo justo lentilhas?
Aí Jacó disse para ele: você não sabe que nosso pai tem lutado? Que acabou de falecer nosso avô, Abraão? A comida que um enlutado come é lentilhas. Essa é a comida que se costuma dar para um enlutado. Por isso estou fazendo as lentilhas. Então, primeira coisa, as lentilhas era para o pai, para Abraão. Para Abraão não, para Isaac. Eu vi em alguns lugares que tem gente que diz que é para a mãe. Não era para a mãe, era para Abraão. Para Isaac, desculpa. O pai dele, Isaac. Sim, Jacó estava fazendo para Isaac. Estava lutado de Abraão. E aí o Esaú viu isso, o Esaú estava morrendo de fome. Que ele tinha acabado de matar, assassinar, roubar a mulher do outro, etc. E aí ele fala para Jacó: Jacó, joga isso, joga essas lentilhas. Ele viu que tinha vinho e tinha as lentilhas. Ele falou: joga essas lentilhas na minha boca. Ele não tinha nem força para pegar o prato e a colher, o que for, e comer. Dá isso logo, joga isso na minha boca. Estou morrendo de fome. E aí Jacó, que já tinha uma coisa que ele estava querendo muito antes. Jacó sempre pensava o seguinte: que naquela época, antes da entrega da Torá, o primogênito, ele era, não tinham os Kohen Levis de Israel, não tinham os Kohanim, que eram sacerdotes, os levitas, que trabalhavam no templo, e Israel. Era diferente. Todo primogênito, ele era o sacerdote da família, ele era o Kohen da família. Se é assim, quem tinha que sacrificar os sacrifícios da família, o representante dos sacrifícios da família, o primogênito. E Jacó não conseguia se lidar com isso, que imagina, o irmão dele perverso vai servir para Deus. Ele que vai dar os sacrifícios. Como assim? Ele, depois de tanta coisa perversa que ele faz, ele vai servir a Deus? Isso sempre... Jacó não aguentava isso. Então, Jacó aproveitou essa oportunidade, ele viu que realmente Esaú estava com muita fome. Então ele falou: me vende sua primogenitura. Aí Esaú falou, gozando, tipo, para quê? O que eu vou ganhar com isso? Me diz, me explica. Para que você quer tanto essa primogenitura? O que você vai ganhar? O que você vai ganhar com isso? Ou melhor, o que eu ganho com isso? Ele fala: vou servir a Deus? Esaú não acreditava em Deus. Quer dizer, não cumpria os mandamentos divinos de nada. Esaú dizia o seguinte, assim diz o Midrash: para quê? Olha só, Abraão acabou de falecer, sacrificou a vida inteira dele para Deus. Faleceu, morreu que nem todo mundo. Não mudou nada, não ganhou nada. Para que ele se sacrificou tanto, não aproveitou dessa vida? Esaú dizia: depois que morrer, vai ser tudo igual, todo mundo igual. Então, pelo menos vou aproveitar essa vida aqui embaixo, vou aproveitar aqui as coisas materiais, os prazeres, vou fazer tudo o que eu posso fazer. Todo o prazer possível que eu posso fazer, eu vou fazer. Ah, Deus não quer? É proibido? Não, não nem aí. Vamos viver o agora. Assim dizia Esaú. E aí, vamos ver dentro dos comentaristas, para a gente entender melhor, não fazer um grande erro. O versículo diz o seguinte, no capítulo 25, versículo 30, diz o seguinte: Vayomer Yaakov, Mechrach hayom et bechoratcha li. Disse Jacó, vou ler aqui direto no português. Yaakov disse: venda-me sua primogenitura, como o dia de hoje. O que quer dizer como o dia de hoje? Diz Urashi, um grande comentarista do Pentateuco, da Torá. Fala: me vende a sua primogenitura, assim como o dia de hoje, é claro, ou seja, me faz uma venda legítima. Ele sabia que Esaú depois ia mudar de ideia, ia falar que não vendeu, mentir. Então ele falou: me vende sua primogenitura, mas me jura, uma coisa que vai valer, não só a sua palavra. E Esaú diz o seguinte: Vayomer Esav, hine anochi olech lamut, velama ze li bechorah. Esaú exclamou: eis que irei morrer, de que me serve a primogenitura? Aqui o Urashi, ele dizia o seguinte: Esaú não está querendo dizer, como tem gente que acaba entendendo errado e fala,
eu vou morrer, que já que está morrendo de fome, se ele não comer, ele vai morrer de qualquer jeito. Então, já que eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou lá e vendo minha primogenitura, como e pronto, vou ficar vivo. Não é que ele ia morrer de fome. Ele podia ir para a casa dele e pegar comida em casa. Isso quer dizer, eis que vou morrer. Então, o Rashi, Rabi Shlomo Yitzhaki, ele diz o seguinte, ele diz que o Esaú queria saber o que quer dizer ser um primogênito. O que tem que fazer um correndo, um sacerdote de Deus? O que ele faz? Então ele falou, as leis tem que servir os sacrifícios, e tem muitas leis que ele tem que seguir. E tem leis que, se ele não seguir essas leis, o castigo para ele é pena de morte. Por exemplo, se ele servir a Deus bêbado, fazer um sacrifício quando ele está bêbado, pena de morte é o castigo dele. Aí Esaú disse, calma aí, eu não cumpro nada, eu não faço nada. Então eu vou servir lá e o que eu vou ganhar em troca? Vou ser morto. Para quê? Eu não quero isso. Prefiro viver agora tranquilo, normal. Para quê? Vou ter ainda mais castigos e castigos e castigos e penas? Não. Eu vendo para você a primogenitura. Nisso, qual foi o maior problema de Esaú? E assim, de novo, desculpa, e assim Jacó foi lá, deu para ele, na boca dele mesmo, as lentilhas, e Esaú se tranquilizou. Nessa hora, saiu uma voz celestial e disse, não foi exatamente nessas palavras, mas o significado é o seguinte, você vendeu sua primogenitura, desprezou ela, então também as bênçãos que eram para você, você acabou automaticamente desprezando elas, não vão ser para você, vai ser para Jacó. Como aconteceu mais para frente. Mas qual foi o pior problema de Esaú aqui? O que quer dizer que ele desprezou a primogenitura dele? Que ele ficou preocupado só com agora. Depois de, como ele disse, Abraão já morreu, não ganhou nada com isso. Sacrificou a vida inteira e morreu do mesmo jeito. Não viveu mais tempo que os outros. Então vamos aproveitar agora aqui só material. Quando Esaú fez isso, ele acabou perdendo, imagina, todas as bênçãos, que eram bênçãos para todas as gerações. Quando você pensa só no agora, vou aproveitar agora, vou fazer meus prazeres agora, automaticamente você está deixando de lado o espiritual, porque o espiritual é para sempre, é infinito. Esse foi o pior castigo para ele. Que ele perdeu o infinito. Esse foi o grande erro de Esaú. Que ele desprezou a primogenitura, quer dizer, desprezou tudo que é espiritual, tudo que é sagrado. Por quê? Para quê? Para poder ter o agora. Eu vou viver o agora. Esse foi o maior problema de Esaú. Assim, realmente ele vendeu, ele fez um juramento, e realmente a primogenitura que era lá nos céus, está escrito que nos céus, qual é a prova que nos céus aceitaram essa venda? E depois está escrito, Deus chama o povo judeu como meu filho primogênito. Quer dizer, o filho do povo judeu veio de Jacó, por isso é chamado Bnei Israel, filho de Israel, que Israel também era o segundo nome de Jacó. Então, Deus falou, Bnei Israel, os filhos de Israel, de Jacó, vocês são meus filhos primogênitos. Ou seja, que Deus já aceitou essa venda, e essa venda foi uma venda clara, legítima, e Esaú fez esse juramento, e assim foi. Realmente a primogenitura de Esaú passou para Jacó. E automaticamente também, mais para frente, as bênçãos que era para Esaú foram para Jacó. Muito obrigado, até mais.